Pessoal, bom dia. Na aula passada eu encaminhei um vídeo para vocês sobre substantivo do professor Nós. Recebi alguns feedbacks de vocês que não haviam entendido. Creio que vocês não tenham entendido porque ele focou em outras classificações e para o momento eu preciso que vocês compreendam apenas as 5 primeiras classificações de substantivo. Mas antes de a gente pensar na classificação, eu convido vocês a pensar, se já estudaram, se não já estudaram, sobre o que seria substantivo. Substantivo é uma classe de palavras, como qualquer uma outra, não sei se vocês chegaram a ver isso lá no 5º ano, em que faz o quê? Dá nome aos objetos, aos seres, aos animais, às pessoas, às cidades, às emoções, os sentimentos, tá? Tudo que tem um nome é substantivo. Exemplo: mesa, cadeira, gato, cachorro, escola de Djalma Marinho, professora Leia, Leia é um substantivo próprio, alegria, amor, tá? Toda essa relação de tudo que a gente tem, seja de objetos, seja de sentimento, de emoção, é substantivo. Lá nas páginas 63 e 64, que eu encaminhei para vocês responderem, tem outra classificação do substantivo que é interessante vocês saberem, que é o que eu vou me colocar. Então, agora eu gostaria que vocês pensassem comigo. Tudo que dá nome às coisas é substantivos. Agora, pensando sobre isso, como se classifica o substantivo? Ele classifica-se sendo próprio ou comum. O que seria próprio? Algo que é próprio é da pessoa, é do animal. Se você tem um cachorro e deu nome para ele, isso é um nome próprio. Isto é substantivo próprio. Leia é o meu nome. Leia é um substantivo próprio. Lígia é um substantivo próprio, porque é o nome da diretora da nossa escola. E substantivo comum é aquele que dá nome em geral. Exemplo: quando eu falo mesa, todo esse objeto que tem uma tábua em cima e 4 pés, que a gente sinaliza como que a gente senta, próximo, enfim, a função é mesa. Então, isto é substantivo comum, ele dá uma ideia de geral. Substantivo primitivo é aquele em que a gente tem o que dá origem a outros, tá? Quando eu falo pedra, é um substantivo primitivo. Por quê? Porque a partir de pedra a gente fala pedrinha, pedreiro, pedregulho, enfim. A origem da palavra primitivo é logo que está no início, é que vai dar origem ao outro. E o que é derivado? São as palavras que o primitivo permitiu gerar. Quando eu falei pedra, ele é primitivo. Pedreiro, pedregulho, pedrinha é derivado de pedra, tá? Lá no livro também trouxe, na página 64, substantivo coletivo. E o que seria substantivo coletivo? É aquele que dá nome a um conjunto de alguma coisa. Lá na página 64, se não me engano, ele começa com o substantivo ovelha, rebanho. O que significa rebanho? Um conjunto de ovelha. Assim como a gente tem outro, enxame. O que é enxame? Um conjunto de abelhas. Quando a gente chama arquipélago, um conjunto de ilhas. Com relação ao substantivo coletivo, a gente pode ir pesquisando para a gente ir se aproximando. Eu preciso apenas que vocês aprendam a definição, que ele traz a ideia de coletividade. O conjunto disso é o mesmo que isso, tá? Precisa se lembrar de outras coisas. Substantivo comum, sempre a gente escreve o início com letra minúscula. Substantivo próprio, sempre com letra maiúscula, tá? Lá no vídeo ele trouxe outras classificações que são necessárias, porque uma vez por outra vocês poderiam precisar saber. Mas nesse exato momento eu vou focar com vocês nas 5 classificações. O que é substantivo? É a classe de palavra variável que dá nome às coisas em geral. Por que variável, professor? O que é isso? Porque, exemplo, quando eu digo cadeira,
eu posso falar cadeiras. Ela muda quando vai para o plural. Assim, quando eu falo gato, muda quando vai para o feminino. Então, é uma palavra variável que vai de acordo com a frase. Primitivo é o que dá origem às outras. Derivado é o que vem do primitivo, é o que já foi gerado por outro. E o coletivo é o que dá a ideia de conjunto. Isso, ao longo das aulas que a gente for se aproximando, eu vou trazendo mais ideias de substantivos coletivos para a gente se aproximar, tá? Essas são as primeiras observações que vocês precisam ter. E com estas orientações, vocês conseguem ir lá, ver o que tem na página 63 e 64 e conseguem ver as questões. São as principais informações que vocês precisam para responder estas páginas. Na nossa próxima aula, se tiver mais alguma dúvida, eu tentarei ajudá-los. Obrigada.